Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História para a Guarda Municipal de Olinda. Dessa feita, nós vamos ter uma aula sobre patrimônio material e vamos focar nas igrejas de Olinda, tá certo? Então, aqueles recadinhos de sempre, curtam, comentem, sigam, compartilhem o canal, isso ajuda demais a gente a crescer, tá certo? Então, quando você coloca, espalha nos grupos, isso ajuda bastante aí esse conhecimento que a gente está colocando aqui no YouTube. Para quem quiser contribuir também com a melhoria do nosso canal, tá aqui embaixo na descrição o Pix também para a gente conseguir dar uma melhorada na qualidade dos vídeos, desses vídeos que a gente vai estar postando aqui, tá certo? Queria agradecer também todo mundo que participou da última live, resolvendo questões. Muita gente cobra a resolução de questões, pede a resolução de questões, a gente fez uma resolução de questões aí, mais de uma hora e meia de live, então foi muito excelente. Procurem aí, quem está chegando agora no canal, procurem, porque você vai encontrar um conteúdo lá respondendo questões. E outra também que eu queria dizer é, dia 5 de agosto começa a nossa isolada presencial lá no curso Mauel, custando R$80 no dinheiro, R$100 no cartão, procura lá, vai ser um momento da gente estar resolvendo questões de todo o edital, beleza? Então vamos lá. Patrimônio material. Primeira coisa, quando a gente pensa em patrimônio material, são coisas físicas. Então, uma igreja de Olinda, vou dizer a igreja que eu acho que é a mais famosa de Olinda, é a igreja da Sé. Todo mundo sabe onde fica lá na Sé. Aquela igreja, ela é um patrimônio material. Por quê? Porque ela está fisicamente. Então, eu consigo pegar na igreja. Eu sei o que ela é. Então, esse é o conceito para a gente começar. O conceito de patrimônio material. E como é que essas igrejas de Olinda elas se localizam? Elas se localizam no período do Barroco brasileiro. O Barroco, ele está associado na história do mundo, porque não é só no Brasil, ele é mundial, no pós-Idade Média. Na Idade Média, a gente teve um momento onde a Igreja Católica, ela dominava o mundo inteiro. O que significa isso? A arte, ela era concentrada especificamente na igreja. Com o final da Idade Média, esse começo das grandes navegações, a gente vai ter um momento onde a igreja ainda vai ter muita importância. Então o barroco ele é também uma arte ligada à religiosidade, mas você já tem uma abertura para outras coisas. E aqui nós vamos para as duas características centrais do barroco. A primeira é o exagero. Minha gente, exagero é quando você entra numa igreja católica e você vê aquela riqueza, você vê muito detalhe, você vê muita coisa talhada em madeira, você vê muito ouro. Quando você entra e fica perplexo na igreja, você está diante do barroco. Você está encantado, aquilo ali é barroco. Entenderam isso? Então, essa lógica, primeira coisa do barroco é isso. Então, quando você pensa numa igreja muito bonita de Olinda, tem justamente a ver com esse período que a gente chama de barroco, tá certo? E aqui eu vou dar uma característica específica de Olinda para você compreender. Eu gosto de focar no conteúdo, você sabe disso. Vê só, o barroco no Brasil, ele está muito ligado ao momento da descoberta do ouro também. Então, se você for pesquisar sobre barroco brasileiro, ele está falando muito sobre ouro. Mas, vamos pensar em Olinda. Tem descoberta de ouro em Olinda? Não. Logo, a presença de ouro em Olinda é menor do que na região de Minas Gerais, onde se descobriu a maior quantidade de ouro e é também onde tem a maior presença do barroco lá com Aleijadinho. Tudo bem isso? Então, quando você for pensar no barroco brasileiro, você vai ouvir falar muito sobre ouro. Beleza, tá corretíssimo. Mas Olinda, essa quantidade de ouro é menor. Então, primeira característica, exagero. Segunda característica, dualidade. Dualidade entre o quê? Entre o claro e o escuro. Entre luz e trevas. Entre Deus e o diabo, ou entre o bem e o mal. Então agora você vai ter a dualidade, esse choque do bem e do mal que está colocado aí. Isto é barroco. Onde você consegue ver melhor isso é no conceito de luz e sombra. O conceito de luz e sombra, ele é muito praticado no barroco. Por isso que o barroco, ele tem uma presença muito grande de um pé direito muito alto, então a igreja com teto alto. Você não vai ter vitrais, o vitral é uma característica do gótico, então você perceba que em Olinda você vai ter uma luz e sombra muito maior. Essas igrejas que têm uma característica barroca, em Olinda ela tem isso. Olinda tem 20 igrejas barrocas, tá certo? Isso é pra gente entender como uma cidade que tem tanta igreja
e sim é uma cidade, uma presença da Igreja Católica muito forte. E aí a gente vai pegar aqui 3 igrejas para a gente compreender. A primeira que eu vou falar para vocês é do Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento, que fica ali perto da Prefeitura de Olinda, ele está dentro de uma característica que são, você vai ter o Mosteiro de São Bento, a Igreja de São Bento e o Colégio de São Bento. O Colégio de São Bento é aquele que você passa ali na Avenida Principal de Olinda e você vai ter o Colégio de São Bento. Ele faz parte desse conjunto beneditino, que é uma das ordens. A Igreja Católica, meu povo, ela é dividida em várias ordens. Franciscano, jesuíta, beneditino. Então, assim, essa presença que a gente vai ter dos beneditinos, ela está bem presente, sobretudo nesse mosteiro, que tem uma característica central em Olinda, que é de estar sempre aberto. E por que isso? Porque apesar de Olinda ter muitas igrejas, às vezes você passa em Olinda e está tudo fechado. O Mosteiro de São Bento, ele faz um esforço de estar sempre aberto e de ter 3 missas regulares durante o dia, para que o fiel, o devoto, na hora que ele quiser ir na igreja, ele vai lá e ele sabe que ele vai encontrar guarida naquele ambiente, tá certo? Tem essa característica para a gente pensar o antigo e o atual também na cidade de Olinda, tá certo? Então o Mosteiro de São Bento, ele tá ali, é uma presença barroca muito presente. Quando você entra, você consegue ver logo o barroco pela beleza, pela riqueza de detalhes que vai estar ali. É uma igreja, inclusive, muito bonita, tá certo? A segunda é a Igreja da Sé, como eu falei agora há pouco. A Igreja da Sé é aquela que fica bem no topo da Sé mesmo, perto daquele local onde todo mundo que vai olhando tira foto, que é a bandeira de Pernambuco, do Brasil, aquele local que você consegue ver o Marco Zero em Recife, né, de longe. Ali é a Igreja da Sé. Ali também é uma igreja do barroco. Ali é uma igreja onde, inclusive, para a gente fazer um paralelo, ela é uma igreja onde você vai ter muitas apresentações culturais. Então, Olinda, durante muito tempo, teve a Mimo, que inclusive é a Mostra Internacional de Música de Olinda, que hoje em dia não acontece mais em Olinda, é uma contradição em termos, né? Como é que uma mostra de Olinda não acontece em Olinda? Mas lá você vai ter várias apresentações, então você vai ter vários nomes internacionais, nacionais, que se apresentam ali, e você vai conseguir ver isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já consegue entender que é uma igreja que está aberta também para questões recentes, questões modernas, e para a gente entender já, para pensar numa questão de prova, como as igrejas, elas também estão presentes no contexto atual da preservação do patrimônio e cultural de Olinda, tá certo? Então isso é muito importante. A terceira que eu queria falar é a Igreja do Carmo. Assim que você entrar ali na Praça do Carmo ali, né, a entrada de Olinda, daquela da Olinda histórica, por aquela região ali, você vai ver logo a Igreja do Carmo, que geralmente está fechada. Mas o que é muito importante a gente pensar? Quando você vai ali e circula a igreja, você percebe que ela tem uma firmeza que às vezes aparenta um local muito fechado, um forte. E é exatamente isso que ela funciona ou é feita também para isso. Ou seja, você organiza uma igreja a fim de que, se a cidade for atacada, você vai ter a possibilidade de proteger a população naquele local. Então, as igrejas, grave isso também, elas tinham essa característica de, como é que eu posso dizer? Ser um forte, ser um local protegido para, se em algum momento a cidade fosse atacada, você vai ter essa presença de um local onde a população pudesse correr para lá e se proteger. A igreja em Olinda, as igrejas em Olinda, ela também tem essa característica. E hoje, a Igreja do Carmo, ali perto da Praça do Carmo, é o local que a gente consegue ver isso com mais visível hoje em dia, tá certo? Então isso é muito importante para a gente conseguir pensar. E mais uma vez, veja o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente saiu da Idade Média, mas a presença das artes na igreja, ela ainda é muito forte. Ou da igreja nas artes também. Porque tem uma característica muito importante quando você pensa em arte. Quem é que bancava os artistas? Quem é que tinha grana para bancar os artistas? Nesse momento você consegue ter uma presença dos mecenas, que era gente que chegava lá e botava dinheiro. Mas, sobretudo, quem vai ter dinheiro para colocar é a Igreja Católica, tá certo? Que vai bancar essa população. E aí nós podemos fazer um paralelo com o Renascimento, né? Então, quando você pensa o homem vitruviano, Leonardo da Vinci e outros nomes, Rafael, Donatello, Michelangelo, a gente vai ter essa presença muito importante da igreja presente como é que eu posso dizer?
nessa arte, cultura em geral que nós estamos vendo aí nesse período, tá certo? Então, esse conjunto arquitetônico de Olinda, ele é muito importante porque ele ainda hoje é muito preservado. E essa preservação em Olinda desse conjunto arquitetônico das mais de 20 igrejas barrocas que a gente vai ter nesse período é que formam a presença dessa igreja como algo importante de você querer ver, de você querer entrar, de você, às vezes, até tirar uma foto. A igreja está fechada, mas você tira uma foto. Tem a Igreja da Misericórdia também, que ela é muito conhecida, famosa. Então você vai ter todo esse conjunto aí presente. Tá certo, meu povo? Então, esse conteúdo que está lá presente no edital de vocês, falando sobre Igreja de Olinda, eu acho que é muito importante para a gente conseguir pensar como isso ainda está presente hoje em dia nas igrejas da cidade e que isso pode muito bem cair na sua prova. Ok, meu povo? Então, mais um vídeo aí pra gente. Como eu digo, curta, compartilha, siga o canal, dê essa força aí pro professor, que é muito importante pra gente estar crescendo. Tô com o objetivo da gente chegar a 1000 inscritos no canal antes de terminar o mês de julho. Então, conto com vocês aí para divulgar e a gente já tá batendo 800 inscritos e eu quero bater 1000 até o final de julho. Ok, meu povo? Um forte abraço, tamo junto.